Queridos, agora eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, claro, pautada no tema desta semana, deste dia, pautada na Páscoa, na morte e na ressurreição de Jesus. E o título da mensagem de hoje é Do Cenáculo ao Monte da Crucificação, as últimas horas do Salvador. Do cenáculo ao Monte da Crucificação, as últimas horas do Salvador. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos caminhando com Jesus, passo a passo e aprendendo lições. Hoje à tarde eu não poderia deixar de começar citando essa frase. Hoje à tarde me apareceu lá no Instagram uma frase que capturou a minha atenção. Eu já botei a minha adaptação e vou ler para vocês. Não está na tela, mas eu achei muito especial. Diz assim: ele poderia ter descido da cruz, mas para o nosso bem, ele escolheu levantar-se do túmulo. Essa frase é poderosa, porque Cristo de fato poderia ter descido da cruz. Poderia ter dado ordem aos seus anjos para que viessem socorrê-lo. Inclusive, ele foi tentado a fazer isso. Mas para o nosso bem, ele escolheu levantar-se do túmulo e não descer da cruz. Glória a Deus por isso. Queridos, na mensagem de hoje, nós acompanharemos Jesus nas suas últimas horas. Nós vamos passar pelo cenáculo, o lugar da ceia. Iremos com ele até o jardim do Getsêmani e caminharemos com ele pela via dolorosa até o pé da cruz. E à medida que nós caminharmos com Jesus, nós vamos aprender com as suas palavras e com as suas ações coisas muito preciosas, lições muito importantes e muito profundas. E a nossa jornada já começa na quinta-feira à noite, no cenáculo. O que era o cenáculo? Era um salão amplo, já mobiliado, um piso superior de uma casa, que Jesus reservou para realizar a sua ceia, e ele fez essa reserva de forma sobrenatural. Como assim Jesus reservou de forma sobrenatural? Quem sabe da história sabe do que eu estou falando. Vamos ver como foi a reserva desse local e como ele revelou aos seus discípulos onde seria o local que ele iria celebrar a última Páscoa e a primeira ceia. Marcos capítulo 14, versículo 12 a 15. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Eles estavam querendo saber qual é o lugar que a gente vai comer a Páscoa. Então ele os enviou dois de seus discípulos. Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Se não é sobrenatural. As instruções são as seguintes: vocês entram na cidade, quando vocês entrarem na cidade, um homem com um pote na cabeça vai vir na direção de vocês. O texto continua: sigam e digam ao dono da casa em que ele entrar. Esse cara do pote na cabeça não era o dono da casa, mas ele ia entrar na casa. Diga ao dono da casa que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. Olha que coisa sobrenatural. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Vocês não tem que fazer decoração, vocês não tem que... Não, já está pronta a sala. Façam ali os preparativos para nós, ou seja, preparem a nossa refeição de Páscoa. Queridos, simplesmente não havia nada de normal
na caminhada com Jesus. Até a simples reserva de um local para celebrar uma cerimônia foi de forma sobrenatural. No cenáculo, nessa sala, no primeiro andar de uma casa, Jesus viveu as suas últimas horas tranquilas antes do seu grande sofrimento. E se é que a gente pode dizer horas tranquilas, porque foi no cenáculo, na ceia, que ele revelou o traidor. Mas tranquilas sim, comparado ao que viria a seguir. Açoites, tortura, julgamento fraudulento, traição, pregado numa cruz. E Jesus sabia de tudo isso. E ele deixou isso muito claro no seu discurso durante a instituição da primeira ceia. Vamos ler então o texto. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao versículo 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Amém? Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui, porque se você é um leitor atento, talvez já surgiu uma dúvida na sua cabecinha nesses primeiros textos que nós lemos aqui. Já tem uma controvérsia aqui. Ora, o dia de sacrificar os cordeiros era quando? Na sexta-feira, à tarde. Mas, para Jesus ter celebrado a Páscoa, comido a Páscoa com os seus discípulos, na quinta-feira à noite, logicamente, o cordeiro da Páscoa que ele celebrou só pode ter sido morto na quinta-feira à tarde. Ou será que você nunca tinha feito essa pergunta? E aí, como é que explica isso? Querido, você não vai ver essa explicação na Bíblia, mas através dos historiadores da história de Israel. Os historiadores que estudam a história do povo de Israel, eles atestam que, como a festa da Páscoa, vinham pessoas de diversas partes, judeus de diversas partes do mundo para Jerusalém naquela semana. A cidade ficava abarrotada de pessoas e nem cabia todo mundo na cidade, ficava também nas cidades arredores. E o costume era sacrificar, as famílias levavam o cordeiro para sacrificar no templo. E não havia condições nem espaço físico para que o cordeiro de todas as famílias fossem sacrificados na sexta-feira à tarde. Então criou-se uma tradição em Jerusalém de que a sexta-feira à tarde ficara reservada para o sacrifício dos cordeiros das famílias que moravam em Jerusalém, dos judeus de Jerusalém. E os demais judeus que vinham de outras cidades, de outros lugares, eles sacrificavam na quinta-feira. Como Jesus não era habitante de Jerusalém, nem seus discípulos, ele era um galileu, vinha da Galileia. Então, logicamente, Jesus e os seus discípulos, assim como uma grande multidão, sacrificaram um cordeiro na quinta-feira à tarde e fizeram a sua Páscoa um dia antes. Isso é tão incrível porque se não houvesse esse costume em Israel, Jesus não tinha condições de celebrar a Páscoa, de comer o cordeiro com os discípulos e de ser o cordeiro sacrificado no mesmo horário dos cordeiros. Olha que coisa incrível. Então Jesus acaba sendo crucificado justamente na hora que os cordeiros dos judeus que habitavam em Jerusalém estavam sendo crucificados, estavam sendo sacrificados na sexta-feira à tarde.
E mesmo assim ele já havia participado da Páscoa com seus discípulos nas primeiras horas da sexta-feira, que era quinta-feira à noite para nós, primeiras horas da sexta-feira para os judeus. Queridos, isso é para mostrar como Deus estava no controle do cumprimento das profecias. E no cenáculo Jesus estava ilustrando a sua morte, agora através de um novo ritual, um memorial, um novo ritual que ele está criando e ordenando que os seus discípulos agora pratiquem esse ritual até que ele volte. E esse ritual chama-se a Ceia do Senhor. E ele está dando a sua própria explicação sobre o significado e propósito do seu sacrifício. E nós podemos destacar aqui 3 lições, 3 revelações preciosas que Jesus traz durante aquele momento no cenáculo, por ocasião da primeira ceia. Então, a primeira lição aqui é: no cenáculo, Jesus ensinou sobre a centralidade de sua morte. No cenáculo, no momento da última Páscoa e da primeira ceia, Jesus ensinou sobre a centralidade da sua morte. Ou seja, ele ensinou que a morte era o centro. A morte dele era o centro. No cenáculo, Jesus estava vivendo as suas últimas horas antes de ser crucificado. Era literalmente as suas últimas horas. Ali já era as primeiras horas da sexta-feira para os judeus, porque o dia começa depois que o sol se põe. E Jesus seria crucificado na sexta-feira pela manhã e morreria à tarde. Então ele está vivendo as suas últimas horas, mas ele não falava da sua missão como se já tivesse cumprido. Olha que coisa interessante. Jesus estava vivendo as suas últimas horas antes da morte, mas ele não falava da sua missão como se já tivesse cumprido. Muito pelo contrário, a sua fala era de que a sua missão ainda estava para se cumprir nas próximas horas. Entenda, Jesus viveu seu ministério intensamente por mais de 3 anos, alguns atestam que 3 anos e meio. Ele foi batizado por João no Jordão, ele pregou em diversos lugares, ele curou centenas de pessoas, ele expulsou centenas de demônios, libertou centenas de pessoas, ele ensinou a palavra, o evangelho do reino em milhares de lugares, a milhares de pessoas. Mas mesmo assim, ele não considerava a sua missão como completa, nem a sua missão como cumprida. Pensa comigo, qualquer pessoa que tivesse vivido da forma intensa como Jesus viveu, tivesse feito as coisas que ele fez, amado como ele amou, obedecido a Deus como ele obedeceu, e soubesse que iria morrer nas próximas horas, qualquer um de nós encararia a nossa missão como cumprida. O próprio apóstolo Paulo, quando sentiu de Deus que iria morrer, o que é que ele diz? Combati o bom combate e guardei a fé. Quando ele soube que estava vivendo os seus últimos dias, ele já disse, missão cumprida. Mas Jesus está aqui quase à beira da morte, vivendo as suas últimas horas, já tinha feito tudo o que fez, mas ele ainda está dizendo que ainda vai cumprir a sua missão. Observe, ele não encara a sua missão como algo cumprido. Por quê? Porque o foco da sua missão não foi o seu nascimento. O foco da missão de Jesus não foi o seu batismo, não foram os seus milagres, mas seria a sua morte. Era por isso que a missão dele ainda não estava cumprida, porque o centro, o foco da missão de Jesus aqui na terra era a sua morte.
Ele veio para dar a vida como sacrifício. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou isso na ocasião do batismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua missão era nos substituir na nossa morte, recebendo sobre ele a punição que cabia a cada um de nós. A mensagem de Jesus na última ceia é clara. Ele está dizendo que a sua morte era o centro da sua missão. E que era por sua morte que ele queria ser lembrado. E ele diz: este pão representa o meu corpo, e este vinho representa o meu sangue. O corpo que é entregue, o sangue que é derramado. Jesus está dizendo: eu quero que vocês lembrem de mim pela minha morte. A morte era o centro da missão de Jesus. É por isso que nós podemos dizer que não há cristianismo sem a cruz. É por isso que não podemos nos envergonhar da mensagem da cruz. É por isso que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer ela vou proclamar. Então, no cenáculo, Jesus ensina sobre a centralidade da sua morte. A morte era o centro da missão de Jesus aqui na terra. Letra B, segunda lição. No cenáculo, Jesus ainda está no cenáculo, ainda estamos com ele no cenáculo, estamos aprendendo com ele lá. No cenáculo, Jesus revelou a natureza e o propósito de sua morte. A natureza e o propósito de sua morte. Ou seja, que tipo de morte seria e para que serviria? Que tipo de morte seria a morte de Jesus? Seria uma morte sacrificial. Morte sacrificial. Semelhante, em mesmo aspecto, à morte dos cordeiros na Páscoa. E como era uma morte sacrificial? Era uma morte por hemorragia. Era uma morte em que o indivíduo morria pelo derramado sangue. Nos sacrifícios, os cordeiros eram mortos pelo derramado sangue. O sangue era separado do corpo. O sangue era todo derramado e assim a morte vinha. E o corpo era separado do sangue. E ele explica a natureza de sua morte falando do significado dos elementos da ceia, o pão e o vinho. O pão, diz ele, representa o meu corpo que será dado em favor de vós. E o vinho representa o meu sangue que será derramado por vós. Jesus está dizendo que na sua morte, o seu corpo será separado do seu sangue. Jesus está dizendo: eu vou morrer uma morte sacrificial por hemorragia. Eu vou morrer derramando o meu sangue. O meu corpo será separado do meu sangue. Por isso você come o pão representando o corpo. E você bebe o vinho representando o sangue. Porque é uma morte sacrificial. O corpo era separado do sangue. Olha um exemplo de um sacrifício em Israel, quando Moisés realiza a renovação da aliança com o povo no Sinai. Êxodo capítulo 24, versículos 6 a 8. Moisés colocou metade do sangue aqui, o animal já tinha sido sacrificado, e Moisés pegou o sangue do animal sacrificado, normalmente era cortando a garganta. Moisés colocou metade do sangue em tigelas, e a outra metade derramou sobre o altar.
Em seguida, ele leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram, aí o povo vai fazer aliança com Deus. Então o povo diz, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu, ou seja, Moisés deu uma borrifada de sangue sobre o povo. Olha, metade do sangue ele derramou no altar do Senhor. E a outra parte do sangue ele aspergiu, ele jogou, ele borrifou sobre as pessoas. Dizendo, este é o sangue. Olha, gente, para pensar. Vê se essa não é a frase de Jesus lá na ceia. Só que é uma nova aliança lá. Olha aqui, ó. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Deus falou por meio de Moisés lendo o livro. E o povo falou dizendo, cumpriremos tudo o que o Senhor ordenou. Então a aliança entre Deus e o povo era selada com o quê? Com o sangue do sacrifício que era aspergido sobre as pessoas. Vejam, o sangue dos animais sacrificados era separado do corpo do animal e colocado em bacias, 2 bacias. A metade derramada sobre o altar, a outra metade aspergida sobre as pessoas. E é daí que vem a expressão que nós usamos tanto e as pessoas não sabem de onde vem, cobertos com o sangue, lavados com o sangue, purificados com o sangue, porque o sangue era jogado, aspergido sobre as pessoas, elas estão cobertas com o sangue. A ideia é que quando Deus olha de cima para baixo, Ele já não vê o pecado do povo, mas vê o sangue que lava o pecado do povo. Querido, a morte de cruz atendia aos requisitos de uma morte sacrificial. Pois os condenados à cruz morriam pelo derramado sangue, através das feridas, dos pregos em suas mãos e em seus pés, e eles ficavam pendurados lá até todo o sangue ser derramado e eles morrerem. No caso de Jesus, teve um agravante. O sangue dele começou a ser derramado nos açoites que levou antes. Durante toda a via dolorosa, ele saiu derramando seu sangue e terminou de derramar o sangue na cruz. É por isso que Jesus morreu rapidamente na cruz. E quando chegaram para quebrar as pernas dele, como fizeram com os outros, quebravam as pernas para promover dor, para aquela dor promover uma pressa na morte, viram que não precisavam quebrar as pernas, porque ao contrário dos outros 2 que estavam crucificados, Jesus já estava morto. Por que ele estava morto? Porque ele já tinha perdido todo o sangue dele. Todo o sangue já havia sido derramado. Agora atentem para mais uma revelação. O sacrifício de Jesus tinha significado duplo. Significado duplo. Seu sangue era o sacrifício pelos pecados, e ao mesmo tempo seu sangue era o selo da nova aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Não mais aliança com base na lei, mas agora a aliança da graça com base em Jesus Cristo. E queridos, sempre que Deus fazia uma aliança com o seu povo, essa aliança era selada com o sangue do sacrifício. Quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, Ele mandou Abraão matar vários animais, sacrificar vários animais, pendurar as bandas dos animais, fazendo um corredor, e Deus passou no meio daquele corredor e fez aliança com Abraão. Nós acabamos de ver quando essa aliança com Abraão, Deus havia feito com Abraão, foi renovada por meio de Moisés. Nós acabamos de ler, teve sacrifício e teve o selo do sangue sendo aspergido sobre as pessoas. E agora nós vemos Jesus no cenáculo falando de uma nova aliança que Deus está fazendo com o seu povo. E Ele diz, esse aqui é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus com o seu povo. Toda aliança espiritual é selada com sangue. Toda aliança com Deus é selada com sangue. Aí você entende de onde é que os rituais satânicos copiaram a ideia do sangue nos seus
pactos. Quem nunca ouviu falar de pacto de sangue? Se alguém já estudou ou já teve envolvimento com magia negra, com coisas de ocultismo, sabe muito bem disso. Só que o diabo é sujo, ele distorce as coisas de Deus. E lá, na magia negra, quando você vai fazer um pacto, normalmente você bebe o sangue do bode. Observe que Jesus não mandou os seus discípulos beberem o sangue, mas o vinho que representava o sangue. Mas normalmente quando se faz um pacto satânico, tem sangue no meio. De onde é que eles copiaram isso? Deus fazia isso. Só que Deus faz de uma forma diferente. O diabo sempre está pirateando. O diabo está sempre distorcendo. O diabo está sempre tentando inverter, destruir as coisas que Deus faz. Mas para você entender qual o elemento, o sangue é o selo de uma aliança com Deus. E muitos têm usado o sangue como selo de uma aliança com o diabo. A morte de Jesus, ela representa o sacrifício do Cordeiro Pascal para perdão dos pecados e ao mesmo tempo o sangue para selar a aliança de Deus com o seu povo por meio de Jesus Cristo. E aqui tem algo extraordinário. Lá no Sinai, quando o sangue é aspergido sobre o povo, na aliança baseada na lei, o sangue é jogado em cima das pessoas. O símbolo daquela aliança é um símbolo externo. O sangue é aspergido sobre as pessoas. Por fora, pelo lado de fora. Mas no cenáculo com Jesus, o vinho que representa o sangue não é jogado sobre os discípulos, não é aspergido sobre os discípulos, mas o que é que ele diz? Bebam todos vocês. Essa nova aliança que Jesus faz por meio da sua morte, ela é uma aliança muito mais séria, é uma aliança muito mais profunda. Ela não é externa. Ela não tem a ver só com comportamentos, ela tem a ver com a transformação de dentro para fora. Por isso ele diz, vocês não vão, agora não vou derramar sobre vocês, mas vocês vão beber do vinho que representa o meu sangue. Como Jeremias, o profeta Jeremias havia profetizado que Deus faria uma nova aliança no futuro. E essa aliança seria nos corações. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, ou seja, lá nos últimos tempos, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É exatamente isso. A nova aliança, o tempo da graça, é muito mais profundo, é muito mais espiritual. No tempo da lei as coisas eram mais físicas, eram mais simbólicas, era externo, era aparente. Mas no tempo da graça, no tempo da aliança com Cristo, agora é interno, é de dentro para fora, é a transformação do coração, do caráter. E isso nós aprendemos com Jesus no cenáculo. E a terceira lição que nós aprendemos com Jesus no cenáculo Jesus ensinou sobre a necessidade de nos apropriarmos do seu sacrifício. Disse ele, comam do pão e bebam do vinho. Comam, porque este é meu corpo e este é meu sangue, comam e bebam. Assim como não era suficiente apenas servir o pão ou servir o vinho, era necessário que eles comessem e bebessem. Não era suficiente que Jesus desse a sua vida na cruz, mas eles tinham que se apropriar daquele sacrifício. Comer o corpo e beber o sangue significa alimente-se de mim, alimentem-se de mim, encham-se de mim. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 53 e 56, diz assim, Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, que é Ele, e não beberem o seu sangue,
não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus disse isso aqui, eles não entenderam nada. Jesus já estava falando da ceia. Jesus já estava falando de se apropriar do sacrifício. Jesus já estava falando sobre pertencer à família dele, porque a ceia é para quem faz parte da família dele, da comunhão. Vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Senão não estarei em vocês, nem vocês estarão em mim. Como Paulo disse, não eu mais vivo, mas Cristo é quem vive em mim. É esse tipo de intimidade. É me alimentar de Cristo. É Ele habitar em mim. É Ele viver através de mim. É eu negar-me a mim mesmo, para que Ele viva por meio de mim. Então a mensagem aqui é clara. Eu estou dando a minha vida por vocês, mas se vocês não a receberem, se vocês não se apropriarem dela, se vocês não comerem e beberem, vocês não vão desfrutar do perdão e da vida gerada pelo meu sacrifício. Muitos imaginam que pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, o problema do pecado foi resolvido automaticamente para todos. Todos estão salvos porque Jesus morreu na cruz. Todos são filhos de Deus porque Jesus morreu na cruz. Mas não é isso que diz na Bíblia. Entenda, Deus exige uma resposta de cada um de nós. A salvação está disponível para todos, mas só é efetivada para aqueles que recebem a Jesus por meio da fé. João capítulo 3, versículo 17 e 18. Você lembra decorado o versículo 16, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então observe, Jesus morreu. Jesus foi crucificado como sacrifício. Mas mesmo assim, haverá muitas pessoas que serão condenadas à morte eterna. Quem são essas pessoas? Aquelas que não creram em Jesus e não receberam Ele como seu Senhor. Aquelas que não comeram do seu corpo, nem beberam do seu sangue, não se apropriaram do sacrifício de Jesus e não viveram um relacionamento com Ele. São essas lições preciosas que aprendemos no cenáculo. Agora, nós vamos acompanhar Jesus no jardim do Getsêmani, porque depois que termina a ceia no cenáculo, ele sai com seus discípulos e vão para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras havia um jardim conhecido como Getsêmani. Então vamos acompanhar Jesus no Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 50. Fique atento à leitura, não perca a concentração e use a imaginação para visualizar a cena. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Isso é depois que sai da ceia. E disse-lhe: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Levou 3 discípulos. E começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha isso, Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou. Ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos discípulos, aqueles 3 que ele chamou para sua perto e diz: orem. Voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Embora estivesse os 3, ele já coloca Pedro ali como responsável. Vocês não puderam orar comigo, vigiar comigo nem por 1 hora? Estão dormindo? Então os deixou novamente, repreendeu eles, e os deixou novamente, foi mais adiante e orou pela 3ª vez. Aqui eu pulei a 2ª vez para o texto não ficar muito grande, mas ele fez isso a 2ª vez, e aqui eu já estou na 3ª vez. Dizendo as mesmas palavras, ele orou do mesmo jeito: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Depois ele voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Era a 3ª vez, e eles estavam lá, dormindo de novo. Estava escuro, provavelmente estava frio, havia um cheiro bom, orvalho, naquele lugar. Os discípulos não conseguiam sentir o que Jesus estava sentindo, eles não conseguiam entender o que angustiava Jesus, e eles simplesmente caíam no sono. Chegou a hora, ele diz a eles: eis que o Filho do Homem, assim a forma que ele se referia a ele mesmo, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele está falando de quem? De Judas. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Esse foi o que saiu mais cedo da ceia, quando foi revelado que era um traidor. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Aqui não eram os soldados de Pilatos, aqui não eram os soldados romanos, aqui eram os soldados do templo, dos líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, salve era uma espécie de boa noite, né? Salve, mestre, e o beijou, caba de pé. Jesus perguntou. Essa pergunta de Jesus deve ter feito um buraco no peito de Judas. Amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Aqui, é claro, está um resumo, né? Isso é o que aconteceu no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, depois do cenáculo, depois da ceia. É importante destacar aqui que o jardim do Getsêmani é no Monte das Oliveiras, porque se você leu a parte da ceia, vai dizer: e eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras. Então, o jardim era no Monte das Oliveiras. E esse Monte das Oliveiras é um lugar especial para Jesus. João diz no capítulo 18, versículo 2, não está aí na tela, que Jesus costumava ir lá com os seus discípulos. Era uma espécie de lugar de refúgio para ele. Foi no Monte das Oliveiras que ele ascendeu aos céus, que ele subiu aos céus depois da ressurreição. E segundo o profeta Zacarias, será também no Monte das Oliveiras que ele pisará quando voltar por ocasião da sua segunda vinda. O nome Getsêmani, que é o jardim que está no Monte das Oliveiras, o Monte Getsêmani, o nome Getsêmani significa prensa de azeite, onde a azeitona era prensada para produzir o azeite. Getsêmani é prensa de azeite. O nome desse jardim já diz muito sobre ele, principalmente do que ele foi para Jesus: lugar de pressão. Prensa
de azeite. Foi no jardim do Getsêmani que Jesus foi prensado. Ele foi tentado, ele foi provado. Ele foi afligido. Ele foi tentado a não beber o cálice do sofrimento que estava por vir. Foi no Getsêmani que Jesus sentiu pavor. E o seu suor se transformou em gotas de sangue, como diz Lucas, que era médico e dá esse detalhe. Foi no Getsêmani que ele foi traído por Judas com um beijo e preso pelos soldados do templo. Foi no Getsêmani que ele foi abandonado por todos os seus discípulos, inclusive Pedro, que disse que ia com ele até a morte. No Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem, nós lemos aqui, em oração, mas eles simplesmente dormiram. Eles não conseguiram entender a agonia de Jesus, eles não conseguiram penetrar no sofrimento de Jesus. A dor e a agonia da cruz é definitivamente um caminho que Jesus teve que trilhar sozinho. Os seus discípulos estavam indiferentes porque não conseguiam sentir o que ele estava sentindo. E dormiam enquanto ele transpirava sangue. O que é que nós podemos aprender aqui no Getsêmani? No Getsêmani, coloca aí na tela, Jesus revela a complexidade de sua missão e o verdadeiro peso do pecado, do nosso pecado. No Getsêmani, Jesus revela a complexidade da sua missão e o verdadeiro peso do pecado. Se a gente olhar para o relato do Getsêmani, olhar por um olhar descuidado, olhar de forma superficial, fica difícil até de acreditar que Jesus esteja tão apavorado, em pânico, transpirando sangue, com medo da cruz. Como assim? Não é esse mesmo Jesus que antes já tinha falado, alguns dias antes, que iria morrer, e Pedro, quando foi repreender ele, Senhor, acaba com esse negócio de dizer que está morrendo, que vai morrer. E Jesus diz, arreda-te, Satanás. Esse mesmo Jesus agora está em pânico, está com medo, está apavorado, está angustiado. Não dá para entender como Jesus, nos seus momentos finais, poderia fraquejar desse jeito. Por que ele estava com tanto medo? Que cálice era esse que ele tinha que beber, que o deixou tão apavorado? Será que esse cálice era ser abandonado pelos seus discípulos? Será que esse cálice era ser traído pelo seu amigo Judas? Ou será que esse cálice era ser submetido a um julgamento com testemunhas compradas? Ou seria ser açoitado de forma desumana? Ou ser humilhado, despido, cuspido, xingado? Ou mesmo ser pregado numa cruz e sangrar até a morte? Ou seria tudo isso junto, o cálice que Jesus estava apavorado com medo de beber? Eu não consigo crer que essa seja a razão do pavor e da angústia de Jesus. Pense comigo, seria Jesus menos corajoso, menos destemido do que os seus próprios discípulos, que anos depois seriam mortos de forma violenta e se entregaram à morte de forma íntegra e até com alegria? O próprio Jesus havia ensinado a seus discípulos que quando fossem perseguidos, quando fossem insultados, deveriam o quê? Se alegrar. E Paulo fez isso. Paulo diz, eu me alegro por participar dos sofrimentos de Cristo. Então será que Jesus não estava vivendo, não estava praticando o que ele ensinou? É isso que está acontecendo aqui no Getsêmani.
Claro que não. Mas como explicar que os apóstolos e os discípulos dele, quando enfrentaram os açoites, a prisão e a morte, foram alegres, em paz? E Jesus estava triste, angustiado. Os seus discípulos estavam dispostos quando enfrentaram uma morte. Jesus está relutante. Agora eu vou te dar a resposta, porque nós vamos parar de olhar acima da superfície. Vamos parar de olhar de forma descuidada e vamos olhar de forma mais profunda, porque aconteceu no Getsemane. No Getsemane, Jesus está apavorado, prostrado, transpirando sangue, vencido pela dor e pelo pavor, implorando ao Pai que, se possível fosse, passasse dele esse cálice. E o ponto X da questão está: que tipo de cálice é esse? Não era a cruz, não era o chicote, não era a cuspida, não era a humilhação, não era a traição. Nunca foi isso. O cálice que estava posto diante de Jesus não era o mesmo cálice que viria a ser posto diante dos discípulos de Jesus no futuro. Não. Os discípulos nunca tiveram que beber o cálice que Jesus estava para beber naquela hora. E essa é justamente a questão. Jesus estava para beber aquele cálice, para que nenhum discípulo dele, nem os apóstolos, nem vocês e nem eu, precisássemos beber aquele cálice. O cálice que estava diante de Jesus não era o cálice da dor física, nem do açoite, nem da crucificação, nem da dor mental, emocional de ser rejeitado e humilhado. O cálice que apavorava, que gerava agonia espiritual em Jesus, era o cálice, o peso de levar sobre si a culpa do pecado da humanidade. E juntamente com essa culpa, levar sobre ele a punição justa que nós merecíamos. E se você for um leitor da Bíblia, saberá que o cálice descrito em várias passagens do Antigo Testamento e em Apocalipse é o cálice da ira de Deus contra o pecado. O cálice a que Jesus se referia, o cálice que fez Jesus tremer, transpirar sangue, apavorar-se, angustiar-se, era o cálice da ira de Deus contra o pecado. E por que esse cálice iria cair sobre ele? Porque ele teria que beber esse cálice? Porque ele estava assumindo o nosso lugar, a nossa culpa. E o cálice é: Deus vai castigar ele, em vez de castigar a nós. Querido, a alma pura e santa de Jesus estava relutante, apavorada em ser completamente contaminada pela culpa do nosso pecado. Ele estava apavorado com a ideia de ser separado do Pai, porque o Pai não pode conviver com o pecado e ele ia se tornar o maior pecador da humanidade. O Pai, com quem ele tinha a plena comunhão de ser um, eu e o Pai somos um, ele dizia. Essa relutância de Jesus não significa que ele se rebelou contra o Pai. Não. Apesar de seu pavor e relutância, sua vontade continuava submissa ao Pai. Não esqueça que ao final de cada uma das 3 orações que ele fez no Getsemane, ele terminava com a frase: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. No Getsemane, na prensa de azeite, Jesus foi prensado a ponto de derramar gotas de sangue em formas de suor. Na agonia do Getsemane, Jesus nos revelou que o cálice que ele bebeu era muito mais
do que apenas a morte física e dolorosa que ele teria pela frente. Tratava-se de receber os pecados da humanidade sobre ele. Tratava-se de tornar-se espiritualmente sujo. Tratava-se de tornar-se maldição, como Paulo diz. Ele se fez maldito. Ele se fez maldição em nosso lugar. Tratava-se de ser separado da comunhão com o Pai e de receber sobre ele o castigo da ira de Deus pelos nossos pecados. Era isso que apavorava Jesus. E é isso que ele nos revela no Getsemane. A complexidade da sua missão não era apenas a morte do seu corpo na cruz, mas era experimentar a morte espiritual, a separação do Pai. E aí quando Cristo está na cruz, ele clama em alta voz e diz: Deus meu, Deus meu. Observe, a intimidade aqui acabou. No jardim era Pai. Todo o tempo era Abba, Pai, Paizinho. Na cruz é Deus meu. E ele diz: por que me abandonaste? Ali Jesus experimenta a punição do pecado. Ali a alma de Jesus mergulha nas trevas, e todas aquelas trevas que se colocaram sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra escureceu. Aquela escuridão era Deus mostrando o tamanho da escuridão em que a alma de Cristo estava mergulhando. E era essa escuridão, era ser separado do Pai, era experimentar a ira de Deus sobre ele, que era nossa por direito, mas ele levou voluntariamente sobre ele. Essa era a complexidade da sua missão, e esse é o peso do meu e do seu pecado. Agora vamos sair do Getsemane. Jesus foi preso, Jesus foi levado, Jesus foi julgado num julgamento fraudulento, com testemunhas compradas para mentir sobre ele. Ele foi condenado, foi jogado de um lado para o outro. Leva para Pilatos, leva para Herodes, vai para lá e para cá, e ele acaba sendo condenado. E agora nós vamos caminhar com ele na via dolorosa. O caminho até o Monte da Caveira. É isso que significa Gólgota. O Monte da Caveira. Jesus foi condenado à morte por crucificação, pois essa era a forma romana, essa era a forma que o Império Romano tinha para castigar os seus piores malfeitores. Até esse detalhe, Deus cuidou. Jesus veio justamente sob domínio do Império Romano. O império que crucificava as pessoas que ele condenava à morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Império Romano, em vez de crucificar, a punição fosse enforcamento, essa não seria uma morte sacrificial. Porque no enforcamento o sangue não é separado do corpo. Pelo contrário, o rosto fica todo preto, o sangue sobe e o sangue não é derramado. Então observe, até nesse detalhe Deus cuidou. A morte tinha que ser sacrificial. Por isso é diante do Império Romano. O Império Romano que sacrifica, que mata por crucificação. A natureza e a natureza caída, corrompida, pecadora de toda a humanidade. A razão pela qual Jesus foi enviado para morrer uma morte de cruz, ela fica evidenciada quando a gente olha para a forma como os soldados romanos agiram com Jesus. Se você tem alguma dúvida de que nós seres humanos não prestamos, de que nós seres humanos estamos mergulhados no pecado e que sem a graça de Deus nós só fazemos o que não presta, olhe para os soldados romanos e você vai ver que Jesus precisava morrer por nós. Eu pergunto, qual era o problema dos soldados romanos com Jesus?
Em algum momento você vê Jesus nos evangelhos criticando os soldados romanos, atacando os soldados romanos? Não. Jesus simplesmente não tinha batido de frente com o soldado romano. A conversa de Jesus era com os religiosos, com os fariseus, com os sacerdotes. E ele dizia: seus hipócritas, sua raça de víboras. Mas com os soldados romanos, não tinha tido nenhum embate com Jesus. E o comandante maior dos soldados ali em Jerusalém, que era Pilatos, o governador, havia declarado, depois de julgar Jesus, de examinar as provas para lá e para cá, ele havia declarado 3 vezes: eu não vejo nesse homem crime algum. E num ato covarde, ele diz: o que é que vocês querem que eu faça? E o pessoal: crucifica. E aí ele vai lá e lava as mãos, num ato covarde. Os soldados viram que o seu comandante havia declarado publicamente 3 vezes: eu não vejo crime nesse homem. Os soldados tinham visto que o seu comandante tinha mandado crucificar Jesus por pura covardia, porque não queria se indispor com a multidão. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. O que é que se esperava desses soldados? Esperava-se, claro, que eles cumprissem as ordens do seu comandante. Claro que esperava-se isso. Eles não eram discípulos de Jesus. Era o normal que eles fizessem, cumprissem a ordem. Mas era também esperado que eles fizessem isso com pesar e não com alegria, assim como Pilatos com pesar entregou Jesus para ser crucificado, mesmo com covardia. Mas a maldade inerente do coração humano, gerada pela semente do pecado, levou aqueles soldados a irem muito além das ordens do seu comandante Pilatos. Vamos ver o pecado aflorando e deixando claro que realmente a humanidade precisava de um Salvador. Mateus capítulo 27, versículo 27 ao 31. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Esse manto vermelho era uma zombaria. Está dizendo: você não é o rei dos judeus? Coloca um manto vermelho de rei. Fizeram uma coroa de espinhos, um manto vermelho e uma coroa de espinhos, e colocaram em sua cabeça, e aqueles espinhos fincaram na sua fronte. Puseram uma vara. Essa vara é uma espécie de cedro que o rei usava. Em algumas versões você vai ver cedro. E puseram a vara em sua mão direita. Então ele tinha uma capa vermelha, ele tinha um cedro, era uma vara que era para parecer um cedro, e colocaram nele uma coroa de espinhos. E ajoelhando-se, agora pensa, eles estavam zombando, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele. Você faz ideia do que é isso? O Filho de Deus está sendo cuspido. Acho que uma das agressões mais deploráveis é você cuspir em alguém. Isso demonstra desprezo. E eles cuspiram nele, e tirando-lhe a vara que tinham colocado na mão dele, batiam-lhe com ela na cabeça, e quando batiam, os espinhos da coroa entravam mais ainda na sua fronte. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. E isso é fora os açoites que quase já havia matado Jesus.
Aqui foi depois dos açoites, que foi uma medida covarde de Pilatos, que disse: vou mandar açoitá-lo e depois eu solto ele, o povo vai ver ele todo açoitado, vão se dar por satisfeito. Mas não funcionou. Esses soldados nunca poderiam dar a desculpa de dizer: estávamos apenas cumprindo ordens. Nunca que eles poderiam dizer isso, porque não estavam. A ordem era: leve-o para crucificar. Toda a humilhação retratada aqui foi fruto da maldade dos próprios corações daqueles homens, que é a mesma maldade inerente do nosso coração. Havia ainda uma humilhação extra, e essa fazia parte realmente do pacote da crucificação. O condenado deveria carregar a sua própria cruz pelas ruas da cidade, enquanto era xingado e insultado por todos no caminho. No caso de Jesus, esse caminho até o Gólgota ficou conhecido como a Via Dolorosa. E se você viajar até Israel, você pode fazer esse caminho nos dias de hoje. Diferente dos outros malfeitores, dos outros dois malfeitores e de todos os outros que eram crucificados, Jesus passou por uma sessão de açoites e tortura severa que o deixou completamente debilitado e tirou dele a força necessária para carregar a cruz pelo caminho. Jesus não conseguia carregar a cruz pelo caminho, porque ele estava debilitado, tamanha a surra que deram nele. Então aconteceu algo curioso. Os soldados romanos, vendo que Jesus não podia carregar a cruz, obrigaram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, a carregar a cruz de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. A Bíblia não relata, mas eu imagino que na mente de Simão, observe que ele foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Imagino que na mente de Simão ele estava obrigado a prestar um favor àquele condenado. Ele pensava: esse não é o meu problema. Eu ia só passando, só dei uma olhadinha de curioso. Ele provavelmente achava que estava carregando uma cruz que não era sua. Era a cruz daquele homem Jesus, deve ter pensado ele. Mas na verdade, aquela era a sua própria cruz, e a cruz de todos nós, e não a cruz de Jesus. Simão achava que não tinha nada a ver com aquela história, mas aquela cruz tinha tudo a ver com ele, e com todos que estavam lá, e com todos nós que estamos aqui. Só que Simão, ele só conseguiu sentir o peso da madeira usada para fabricar aquela cruz. Ele não fazia ideia que o verdadeiro peso estava sendo carregado por Jesus, que era o peso dos pecados dele e dos pecados de toda a humanidade, do meu e do seu também. O meu pecado estava sobre Jesus naquele momento. E esse peso, Simão nunca pôde ajudar Jesus a carregar. Jesus teve que carregar sozinho. Era a minha cruz, era a sua cruz, era a cruz de Simão, mas ele carregou o peso do nosso pecado. Agora pense comigo, querido. As trevas,
E a separação de Deus causada pelo pecado é algo tão terrível, é algo tão pesado, é algo tão pavoroso, é algo tão horrendo, que levou alguém como Jesus a ter pânico, pavor, angústia, transpirar sangue. E Jesus sabia que iria passar pela essa morte espiritual apenas algumas horas. Ele sabia que o Pai iria trazê-lo de volta à vida. Ele sabia que iria ser ressuscitado no domingo pela manhã. E embora nós saibamos que ele ressuscitou ao terceiro dia, muita gente não entende. Não foi depois de 3 dias, foi ao terceiro dia. Ele não passou 3 dias separado do Pai. Ele morre na sexta-feira à tarde. E no domingo de manhã, bem cedo, ele já ressuscitou dos mortos. Jesus passou algumas horas. Jesus não chegou nem a passar 48 horas na condição em que aquele que não crê nele passará toda a eternidade. Entendeu isso? Jesus, um homem como Jesus, o Filho de Deus encarnado, puro, perfeito, santo, apavorou-se, angustiou-se, transpirou sangue, apenas de ver, saber que iria passar algumas horas na condição em que muitos passarão toda a eternidade, se não crerem em Jesus Cristo e não receberem como seu Senhor e Salvador. Então você imagina o que significa essas trevas espirituais por toda a eternidade. Querido, se você não comer do corpo e não beber do sangue do Senhor Jesus, ou seja, se você não permitir que Ele habite em você, que Ele viva em você, que Ele reine sobre você, que Ele seja o teu Senhor, se você não receber Ele como o teu Cordeiro Pascal e como o teu Senhor, é isso que você terá que enfrentar por toda a eternidade. Você terá que beber o cálice que Jesus bebeu naquele dia. Agora vai fazer isso porque quer. Lembre-se, Jesus bebeu daquele cálice para que ninguém precisasse beber dele. Só quem não crê no Senhor Jesus, só quem não o recebe como seu Senhor, só quem não bebe do seu sangue e come da sua carne, é que vai precisar beber do cálice da ira de Deus no último dia. Então, querido, pense nisso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.